Queridos amigos da Rede Assim, a rádio mais informada, está no ar o programa Valor Humano com Rafael Takei, palestrante de propósito. E vamos ao nosso momento Ikigai para você viver o seu propósito. Estamos numa série conversando sobre quais são as causas da mediocridade e como superá-las para buscar a extraordinariedade, baseado no livro O Milagre da Manhã. Falaremos agora sobre a segunda causa da mediocridade, que é falta de propósito. Olha como é rico isso, né, para o tema meu de palestrante do propósito. Como que a falta do propósito leva a gente à mediocridade? Tem uma história famosa, né, da Alice no País das Maravilhas, que conta, todos conhecemos, que houve um momento em que ela encontra o gato e pergunta: gato, gato, que caminho eu devo seguir? E ele diz: aonde você quer chegar? E ela fala: não sei. Então, qualquer caminho serve. Essa história é famosa, mas nos mostra que se a gente não sabe o que nós queremos a cada dia que começamos a nossa vida, como iremos saber se chegamos lá? Como encontraremos felicidade e satisfação na nossa vida? Tudo vai se tornar medíocre se você não sabe o que é extraordinário para você. Identificar e conhecer o seu propósito é também um caminho importante para buscar a extraordinariedade. Hoje estou conversando aqui com Andréa Goulart, uma psicóloga clínica e escolar que veio compartilhar com a gente sobre as descobertas que ela veio fazendo aqui no caminho dela. Seja muito bem-vinda, Andréa. Obrigada, Rafael, pelo convite, por estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento e da minha experiência de vida com vocês. Andréa, a gente no papo prévio aqui, antes de iniciar a entrevista, você comentou uma coisa que eu achei linda, né? Você iniciou no ramo de publicidade e propaganda e hoje atua na área de psicologia. E aí eu falei, mas como essa migração e tudo? E aí eu achei muito rico o que você trouxe, que a propaganda, o marketing buscam encantar a gente com um produto, um serviço, uma empresa, enquanto a psicologia busca fazer as pessoas se encantarem novamente com elas mesmas. Me conta mais sobre isso. Isso mesmo, Rafael. Como eu comentei, eu vejo tudo de forma muito intrínseca, tudo muito conectado. Então, essa minha caminhada, como a Alice no desenho, realmente tinha um propósito. Às vezes nem sempre é tão claro, mas a gente sempre tem que ir seguindo e aprendendo as lições, porque sempre a gente vai aprendendo e vai agregando valores, conhecimentos na nossa jornada. Então, encantar na psicologia, realmente é com a pessoa, é com ela, porque quando ela nos procura, ela está vivendo algum momento de conflito, de tristeza, de depressão. Então, ela deixa de se ver sob um aspecto para focar num problema, e ela tira o foco dela. E é ali que está o trabalho do psicólogo, em voltar o foco para ela, para o brilhantismo dela, para a potencialidade dela. Tirar o foco das fraquezas e problemas para os potenciais e oportunidades, seria isso? Viabilizando o crescimento dela como pessoa, né? Quando você fala da psicologia, atua na psicologia escolar, é um tema que me deixa curioso, né? A gente tem visto uma geração de jovens apáticos como nunca antes, desinteressados, sem muita vontade, muitas vezes. Como você lida com isso, né? Com esse jovem que tem pouco encanto pelas coisas que acontecem com ele, com o outro e à sua volta? Eu vejo assim, Rafael, o que eu percebo, a minha percepção é que nós estamos num processo de mudança, de quebra de paradigmas, porque nós estamos vendo crianças, até certo ponto, apáticas, desmotivadas, porque elas têm muito acesso à informação, e ali é uma coisa que a nossa geração já não tinha isso. Então, quando a gente até olha e fala assim, no meu tempo não era assim. Saudosismo. Mas a gente tem que compreender que nós estamos num processo de mudanças, inclusive de educação, de paradigmas. Porque antigamente a gente lia um livro e era uma comunicação linear. Hoje, não. Você vê, se você pega o celular e as crianças já estão assim, elas já vão mudando de página. E em uma hora, elas já mudaram mais de 37 páginas. Já acessaram vários trechos de várias páginas diferentes e não finalizaram a primeira que ela tinha começado, ali com 10 páginas, só que eu não posso nem falar que isso seja uma coisa ruim, porque está mudando. A gente uma tem nova que focar realidade. Na mudança. Porque, por exemplo, na minha época, quando a gente tinha o foco na memorização, a memória é uma coisa importante, realmente, né? Porque senão toda hora eu ia ficar esquecendo qual é o meu nome, qual é o seu nome, como é que eu faço para chegar em tal lugar. O que eu estou fazendo aqui? Mas antigamente você tinha que decorar muitas datas e hoje tudo é muito fluido. Hoje, o que acontece? As crianças já estão com um novo discurso, né? Porque elas já estão apurando o senso crítico.
naturalmente, porque elas têm que interpretar situações que acontecem à volta dela. Já não tem um caminho só, não só um livro, não só o autor, mas vários pontos de vista diferentes, e ela precisa aprender a encontrar qual que é o caminho dela no final das contas, né? Então, isso eu estou falando de crianças, mas nós, adultos, a gente começa a se deparar com muita fake news, né? Porque a gente não vai na fonte. E a gente acaba fazendo uma coisa. Eu falo que o mundo está vivendo uma grande brincadeira de telefone sem fio, onde eu repasso uma frase para você, imbuída de emoção. Se eu gostei daquilo, eu falo: Rafael, você viu tal coisa? Aconteceu isso, isso. Se eu não gostei, eu vou colocar uma carga. E você vai falar: nossa, Andréia, jura? E você repassa aquilo. Sem ter acesso àquela... porque você acredita no que eu estou te falando. Entendi. E aí vai passando. Isso tanto para o lado bom quanto para o lado negativo. Cada pessoa vai colocando a sua carga emocional, o seu ponto de vista, Sim. né? Mas as crianças, elas que estão vindo de 5 anos para cá, a geração alfa que a gente diz, né, de 2010 para cá, elas já estão nesse processo. E a gente vê isso acontecer também com os adultos, que estão tendo que mudar os seus paradigmas. Quer dizer, nós que fomos criados numa geração de valorizar conteúdos, temos que aprender como trabalhar com esse senso crítico. Como é que você vê isso na clínica? Com adulto, você diz especificamente. Bom, tem a crítica, a autocrítica, o saber se enxergar, se posicionar. Às vezes, realmente, tem uma resistência. E ali, quando a gente fala resistência do ego, até para a mudança dela mesmo, né? Então, realmente é uma situação, um problema que a gente tem que transformar realmente. Crítica, autocrítica e outras cargas negativas. A gente continua no nosso próximo bloco conversando com a doutora Andréa sobre como superar isso para transformar em algo positivo, em transformar isso em potências na vida da pessoa. Até daqui a pouquinho no programa Valor Humano da Rede Assim, a rádio mais informada.